Capítulo 7. Destilado de Allium sativum, um gênero de Liliaceae. Alho, alho poró, cebola, cebolinha. Cor pálida e odor penetrante, contendo sulfuretos. Composição: água 64,6%, proteína 6,8%, gordura 0,1%, carboidratos 26,3%, fibras 0,8% e cinzas 1,4%. Está feito. Por 7 meses ele fizera colares aromáticos e os pendurara pela casa sem a menor ideia do motivo deles afastarem vampiros. Agora era a hora de descobrir a razão. Colocou o cravo da Índia na tigela com o resto. Será que funcionaria tão bem quanto alho? Ia realmente se achar um idiota se funcionasse, uma vez que tinha que percorrer quilômetros atrás de alho, quando havia tanta cebola em toda parte. Amassou o cravo da Índia, sentindo o cheiro de seu fluido acre no ar. E agora? O passado nada revelara que ajudasse, apenas a história dos insetos carregarem o vírus. E eles não foram a causa. Disso estava certo. O passado trouxera algo mais, lembranças sofridas. A cada palavra relembrada, uma lâmina o atravessava. Velhas feridas eram reabertas a cada lembrança dela. Ele teve enfim que interromper o processo. Com os olhos fechados e as mãos crispadas, desesperadamente, tinha que aceitar o presente em seus termos e aprender a viver. Mas só muitos drinks o afastariam do sentimento provocado pelas memórias que o assolarão. Certo, danem-se, disse para si mesmo, faça algo. Então, o que podia ser? Água. Não, nada na água. Proteína. Não. Gordura. Não, carboidratos não. Fibra. Não. Cinzas não. Então, o que? O odor característico e o sabor do alho se devem essencialmente à presença de 0,2% de olilsulfide e olilisoticianato. Talvez a resposta estive ali. Segundo o livro, olilsulfides também pode ser preparado aquecendo óleo de mostarda e sulfeto de potássio a 100 graus. Voltou à sala e sentou-se, largado, na cadeira. Onde diabos iria achar óleo de mostarda? E sulfeto de potássio? E o equipamento necessário? Ótimo! Era só o primeiro passo e já estava condenado ao fracasso. Foi até o bar, mas parou na metade do caminho. Por Deus, não dava para continuar a beber, agindo feito um cego, numa existência infrutífera até ficar velho ou um acidente o matar. Checou o relógio. 10h20 da manhã. Decidido, foi procurar os catálogos telefônicos. Tinha um lugar promissor em Inglewood. Um pouco excitado, correu para o carro e dirigiu até depois da área que havia demarcado como segura. Ele sabia que era possível que os vampiros tivessem ocupado as áreas seguras e estivessem novamente escondidos lá. Mas não tinha tempo para procurá-los. Estacionando o carro, foi até uma das casas e entrou, seguindo até o quarto. Uma jovem jazia na cama, com um risco de sangue na boca. Virou-a, puxou sua saia e injetou o olilsulfide na sua bunda macia, depois a virou novamente e esperou. Observou e esperou durante meia hora. Nada aconteceu. Aquilo não fazia sentido. Quando eu penduro alho pela casa, os vampiros ficam longe. E a característica do alho é este óleo que havia injetado nela. Mas nada aconteceu. Diabos, nada. Jogou a seringa longe e voltou frustrado para casa.
Construiu uma estrutura de madeira em frente à calçada de sua casa e pendurou cordões de alho nela antes da escuridão chegar. A noite transcorreu sem grandes entusiasmos, e ele ficou longe da bebida. Foi ver a estrutura pela manhã. A cruz segurava uma em sua mão, dourada e brilhante à luz do sol. Ela também servia para mantê-los longe. Por quê? Existiria uma resposta lógica, algo que pudesse ser aceito e que não escorregasse no misticismo. Só havia um jeito de saber. Foi até a mulher na cama sem se questionar porque sempre escolhia mulheres para suas experiências. Ela só estava lá, apenas isso. E quanto àquele cara na sala de estar? Por Deus, pare de pensar em merda. Eu não vou estuprar ninguém. Tá cruzando os dedos, Neville. Batendo na madeira. Ignorou aqueles pensamentos, suspeitando que sua mente estava tramando contra ele. Tinha que permanecer correto. Mesmo que a moralidade tivesse ido embora junto com a sociedade. Ele tinha sua própria ética. Boa desculpa, hein, Neville. Cala a boca. Decidiu que não ficaria perto da mulher. Depois de amarrá-la numa cadeira, foi para a garagem. Ela usava um vestido preto que deixava muito de seu corpo de fora. Sem chances, pensava, era uma mentira, ele sabia, mas não admitia. A noite veio, enfim, ele fechou a porta da garagem, voltou para casa e fechou a porta da frente com a barra. Então tomou um drink e sentou-se no sofá, de frente para a mulher. A cruz estava pendurada num fio no teto e estava bem defronte do rosto dela. Às 6:30, seus olhos se abriram. De súbito, como os olhos de quem acorda com um trabalho definido a ser feito. Sem perder tempo, mas com a noção exata do que precisa fazer. Então ela viu a cruz e seus olhos se moveram rápidos para o outro lado e todo o seu corpo tremeu. Por que tem medo disso? Ele perguntou, surpreso com o som de sua própria voz que há muito tempo não ouvia. Os olhos dela o acharam ali e o fizeram tremer. A maneira que sua língua se contorcia. Molhando os lábios vermelhos, como se tivesse vida própria. A maneira que tentava se aproximar dele, mesmo estando bem presa. Um som gutural que vinha de sua garganta como um cão defendendo seu osso. A cruz, disse nervoso, porque tem medo dela. Ela tentava romper a corda, as mãos agitadas dos lados da cadeira. Não falava, gemia e respirava fazendo barulho. O corpo preso na cadeira, os olhos fixos nele. A cruz gritou, com ódio. Ficou de pé. O copo caiu da mão e rolou pelo tapete. Ele agarrou a cruz e a empurrou na sua direção. Ela desviou a cabeça, visivelmente horrorizada, encolhendo-se na cadeira. Olhe para ela. Um grito de dor saiu de sua boca. Os olhos selvagens varriam a sala, grandes olhos brancos e as pupilas um pequeno ponto preto. Segurou-a pelo ombro, mas ela o mordiu, deixando a marca de dentes na sua mão. Sangue escorria de sua boca. Socou seu rosto. 10 minutos depois, atirou-a pela porta da frente. Fechou a porta respirando com dificuldade. Ainda os ouvia baixinho devido ao isolamento acústico, o som deles lutando, feitos chacais, disputando os restos do espólio. Mais tarde foi ao banheiro e derramou álcool no ferimento, experimentando com prazer toda a dor.